Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, mais um dia, né, com o Senhor, com a palavra, e nós vamos seguir aqui. Hoje, sábado, final de semana aí, abençoado, né? Com certeza Deus tem muito para falar ao nosso coração com essa leitura, e eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então aproveita, né, esse tempo de devocional, de leitura, e pede para o Espírito Santo realmente falar ao teu coração, ministrar a tua vida através dessa palavra de hoje, amém? Hoje nós vamos continuar aqui nos evangelhos, Lucas capítulo 22, a gente vai ler, e João capítulo 13. Então Lucas 22 e depois João capítulo 13. Lucas 22 diz assim: Estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. E os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu e ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus quando a multidão não estivesse presente. Finalmente chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. E ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspede no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu digo, não comerei dela novamente, até que se cumpra no reino de Deus. E recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem um com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar uns aos outros qual deles iria fazer aquilo. E surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado maior. E Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: Estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E respondeu Jesus: Eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você negará que me conhece. Então Jesus lhe perguntou: Quando eu enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa? Nada, responderam eles. Ele lhes disse: Mas agora, se vocês têm bolsa, levem-na, e também o saco de viagem, e se não têm espada, vendam a sua capa e comprem uma. Está escrito: E ele foi contado com os transgressores. E eu digo que isso precisa cumprir-se em mim. Sim, o que está escrito a meu respeito está para se cumprir. Os discípulos disseram: Vê, Senhor, aqui estão 2 espadas.
É o suficiente, respondeu ele. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntaram-lhes. Levante-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espadas? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E Jesus, porém, respondeu: Basta. E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e sentaram-se ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo. Olhou fixamente para ele e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. E Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Os homens que estavam detendo Jesus começaram a zombar dele e bater nele. Cobriam seus olhos e perguntavam: Profetize, quem foi que bateu em você? E lhe dirigiam muitas outras palavras de insulto. Ao amanhecer, reuniu-se o sinédrio, tanto os chefes dos sacerdotes quanto os mestres da lei, e Jesus foi levado perante eles. Se você é o Cristo, diga-nos, disseram eles. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis. Mas de agora em diante o Filho do Homem estará assentado à direita do Deus Todo-Poderoso. E perguntaram-lhe todos: Então você é o Filho de Deus? Vós estáis dizendo que eu sou, respondeu ele. E eles disseram: Por que precisamos de mais testemunhas? Acabamos de ouvir dos próprios lábios dele. Capítulo 22 fala desse texto, né, a respeito da entrega de Judas a Jesus, aos mestres da lei, aos sacerdotes, né, aqueles que procuravam matar e prender Jesus. E Judas então faz essa entrega. A gente leu esse texto ontem também e a gente vem vindo durante essa semana lendo esses relatos da conspiração contra Jesus, né, de como ele foi preso. Porque ele mesmo se entregou, a palavra vai falar, né? Ele não foi preso porque eles quiseram, mas porque o próprio Pai assim tinha determinado que acontecesse. Vamos lá para João 13? O Evangelho de João, capítulo 13, diz assim: Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés?
E respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou fazendo a você? Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: Vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra as escrituras. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: Digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer: Pergunta-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E respondeu Jesus: Aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Então, logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa. E disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso, visto que Judas era o encarregado do dinheiro. Alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu, e era noite. Depois que Judas saiu, Jesus disse: Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? E Jesus respondeu: Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. E Pedro perguntou: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu: Você dará a vida por mim? Asseguro que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Então, João faz um relato também dessa mesma passagem da ceia, a última ceia que eles fizeram, né? Ali na Páscoa, comendo a Páscoa daquele ano. E seria em seguida, então, a prisão de Jesus, que por causa de Judas Iscariotes, que o traiu nesse momento, ele é preso e começa então o seu martírio. João faz um relato um pouquinho diferente, a gente viu aqui, né? Ele fala um pouco diferente do acontecimento, assim como Mateus também fala um pouquinho diferente, Lucas e Marcos principalmente, porque não estavam naquela mesa naquele momento. Mateus e João já estavam presentes naquele momento, eram discípulos naquele momento e viram esse acontecimento. Então, quando a gente olha para essas duas passagens, tanto de Mateus quanto de João, a gente vê um pouquinho mais de diferença nos detalhes, na fala, no que eles estão dizendo. Lucas e Marcos vão fazer um relato posterior, vão fazer um relato baseado no que eles ouviram que aconteceu naquela última ceia. Isso é maravilhoso. Quando a gente olha para a palavra, ela se completa. Ela não se contradiz, mas ela se completa. Isso é muito bom.
vocês possam nesse sábado aproveitar para meditar nessa palavra, para olhar o que Jesus está dizendo. Eu já lendo aqui João, já me veio tanta coisa boa para meditar, para pensar sobre isso, porque João faz um relato um pouco diferente nessa visão da mesa ali, né, do que eles estão falando e fazendo. E com certeza o Espírito Santo tem muito a ministrar ao nosso coração nesse sábado, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus possa abençoar o teu dia, todo o teu dia. E amanhã, se Deus quiser, a gente volta, a gente vai justamente continuar aqui em João. Nós vamos no capítulo 14, 15, 16 e 17 de João. Segura na cadeira, que domingo, amanhã é um dia para a gente ler textos extremamente poderosos, como esses textos de João. O apóstolo João, ele tinha uma revelação da divindade de Jesus que é impressionante. Quando ele faz as suas declarações aqui no Evangelho, ele mostra nitidamente que ele tinha entendido quem era o Cristo. E isso é maravilhoso. Amém, queridos? Até amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Deus abençoe.